Oi, turma. Então, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. E ontem, naquele capítulo 1, Novos Rumos, eu não fiquei feliz. Aí eu peguei e fui ler de novo. Fui estudar de novo. E ainda assim eu acho que eu vou ficar devendo muita explicação aqui. Porque vejam bem, o livro ele está começando com uma história, né? Eu não imaginava que ele ia para esse lado aí. Tanto é que eu tô lendo e sem editar vídeo, sem corte, sem nada. O que eu erro tá aí para vocês verem, o que eu acerto também. Então, ontem a interpretação que eu fiz foi assim, a mensagem desse contexto do primeiro capítulo. Mas a história em si, como ela é contada, eu não falei, eu não fiz um resuminho, vamos dizer assim. Aí eu não me senti feliz, eu falei, não. Para aqueles que têm mais dificuldade durante a minha leitura, que não é grande coisa, é melhor eu voltar lá e contar a história, recontar a história de uma maneira mais simplificada, tá bom? Então vejam bem, primeiro capítulo ele fala novos rumos. Se trata então de dois espíritos aqui, o Oscar e esse nós outro que eu tentei entender, mas eu creio que seja esse Manuel Filomeno, que foi ele que ditou a história para o Divaldo. Né? Eu creio que seja ele, mas depois eu ainda vou tentar entender melhor. Então, esses dois espíritos perceberam, né, que durante o tsunami que ocorreu na Ásia, espíritos operosos partiam em direção a esse planeta nosso, comprometidos com tarefas especiais, enquanto outros retornavam dos seus deveres cumpridos. Ou seja, os espíritos mais elevados, eles sempre vêm em nosso socorro, certo? Isso foi na década de 2010, porque o livro foi feito em 2010, então eu creio que foi nessa faixa de tempo aí, porque eu também fui procurar que período que aconteceu isso. O que eu cheguei à conclusão é que seria dentro do processo de 2010, onde ele foi psicografado esse livro. Após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Então, esses fenômenos naturais, eles são contínuos, eles acontecem todos os dias, só que às vezes com mais impacto e menos impacto. Eu não faltei na aula de geografia, meu professor falava sobre isso daqui e eu falava, caraca, como é que pode, né, uma parte da Terra ter terra e a outra ter água, né? Como que isso acontece? Como que esse processo acontece? Um dos processos que geram, né, as rupturas da Terra, aonde a gente vai ter a água, é esse processo de placa tectônica, é o choque de placas terrestres que a gente tem embaixo d'água. Como a Terra está em movimento, tem um momento que dá atrito. E aí, quando dá atrito, o que acontece? Trinca, né? E quando trinca, pode ser que suba um pouquinho esse pedaço de terra, vamos dizer assim, a grosso modo, né? E quando sobe, gera as ondas. Dá para entender mais ou menos? É mais ou menos isso. Eu fui professor de geografia meia boca, mas eu acho que é por aí o caminho. Então, com os choques da placa tectônica, deu aquela onda excessiva, veio e pegou o pessoal lá da Ásia. Como nada acontece por acaso, né? A fase mais angustiante se apresentava naqueles dias quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes desanimados e aturdidos. Ou seja, as pessoas que estavam ali, grande parte delas, né? Elas, lógico, devido ao ocorrido, a fatalidade, aquela, né, tragédia, elas ficaram com a sua sintonia de energia muito baixa, certo? Isso sensibiliza aqueles que são mais superiores. Eles não vão se afastar nesse caso. Uma coisa é você buscar bebida, droga e baixar seu padrão vibratório por uma escolha sua. E outra coisa é você baixar o teu padrão vibratório por uma escolha que não é sua, né? Foi um ocorrido, foi uma ocorrência, foi uma tragédia. Né? Naquele momento, aquelas pessoas foram pegas de surpresa. Então, lógico que elas não vão ficar felizes, não vão ter uma energia boa. Mas ainda assim, nesse caso, existe o socorro vindo de Deus, através dos amigos espirituais. Olha que lindo, gente. Ai, é muito linda essa parte. Também nos sensibilizaram a movimentação e o interesse dos países civilizados providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado. Ou seja, aqui está falando que são os países, dos países civilizados. Mas vem cá, né? Essa parte dos países civilizados, vamos dizer assim, os países que talvez economicamente são mais poderosos, né?
Mas toda vez que tem tragédia, né? Toda vez que tem alguma coisa que uma grande massa sofre, uma grande massa popular sofre, eu vejo, né? Pelo menos em noticiários, em vídeos e tal, que não é só aqueles que são mais desenvolvidos, né? Civilizados nessa época aqui, praticamente todos, né? A gente tem grande parte dos países que são civilizados, considerados civilizados, por quê? Porque alcançou aí um certo patamar de inteligência, de ciência, de tecnologia, de avanço econômico. Então, não é só o país rico que ajuda nessa hora. Não é só o país que está em melhor condição que ajuda. Às vezes, os que ajudam mais são os que têm menos, né? O Brasil, às vezes, falta tudo aqui para determinado tipo de população, e aquela população se une com o pouco que tem e manda água, manda comida, manda roupa, nem que seja já usada, cobertor, não é isso, a gente faz essas campanhas. Então, nesse ponto aqui, eu não acredito que sejam países só mais elevados que ajudaram, né? Mas o que eu pego desse ponto? Que nem eu falei, vai ter coisas que eu vou concordar, vai ter coisas que provavelmente eu não venha concordar, mas dá para pegar coisa boa. Quando acontece qualquer tipo de tragédia, aparentemente tragédia, né? O que acontece com os outros? As outras pessoas se sensibilizam. No dia a dia, você não se sensibiliza com aquelas situações, né? Se acontecer com uma pessoa, é que nem eu falei outro dia. Uma professora falou para mim assim: ah, eu tô com medo de trabalhar porque agora tá um tal de aluno matar professor, né? E aí diz que algumas escolas pararam, ficaram 2, 3 dias em razão de mais segurança, buscar a GCM, buscar a polícia militar para depois voltar para a sala de aula. Eu falei para ela, bom, isso daí é um reflexo do quê? Todo dia tem isso. Só que como é um caso aqui e outro ali, ninguém tá nem aí. Agora, quando acontece, começa a pingar fogo até não querer mais, e a mídia dá conta disso, porque para ela é ótimo arrumar notícia ruim para estampar isso na televisão e tirar o foco, às vezes, até da política, da economia do país, né? Tem sempre uma intenção atrás dessas coisas aí. Aí a gente fala assim, nossa, virou moda agora, tá todo mundo matando o professor. Não, é que são casos que sempre acontecem, que é o tal do caso isolado. Mas, quando começa a pingar demais na mídia, aí o pessoal começa a colocar barba de molho, né? Aí o pessoal começa a ter medo. Aí os professores começam a pensar na sua disciplina, na sala de aula. É necessário que aquele negócio ali se desenvolva de tal forma para que haja o quê? A mudança, para que haja reflexão sobre o que está acontecendo. E a mesma coisa é quando acontece as tragédias em costa, ou acontece uma enchente, ou acontece um incêndio. Quando o desencarne é coletivo, aquilo choca. Aí a gente quer ajudar. Mas se for uma casa que pegou fogo, ninguém pensa em ir lá ajudar, né? É engraçado isso. O ser humano precisa ser impactado para que ele tome uma atitude. Isso é errado da nossa parte. Isso é um atraso espiritual nosso muito grande. Eu tenho que esperar um monte de gente morrer para que depois eu seja bonzinho? Então vamos parar para pensar uma série de coisas sobre esse parágrafo aqui, né? Não é só o país rico que ajuda, o país pobre também ajuda, mas a gente pega para ajudar quando o negócio estoura, né? Hoje de manhã eu fiquei preocupada, fiquei não, ainda estou preocupada com uma amiga minha, né? Aconteceu uma situação particular dela, ela não se abriu comigo, mas eu vi, né? O Facebook conta, Instagram conta, então quando eu vi aquilo de madrugada, eu falei, meu Deus, preciso ir lá na casa dela. Eu vou esperar o quê? Acontecer com várias amigas para eu poder ir nas várias casas tentar resolver o problema? Não, o foco tá ali, eu tenho que tentar resolver aquilo ali, tenho que tentar ajudar aquilo ali, né? Quem está precisando de ajuda é o teu próximo, não é isso que Jesus diz? E não, quando você ajuda o seu próximo, não é a Jesus que você está ajudando? Então a gente não tem que esperar acontecer coisas desse tipo aqui, desse nível, para que a gente use de caridade, que a gente use o nosso sentimento a favor do bem, né? Mas vamos lá. Enfim, ele diz aqui que precisou de uma tragédia dessa para poder sensibilizar outros países para que ajudasse aquele país naquele momento. Enfim, isso acontece, isso é fato. Emoções variadas tomaram-nos, que é os dois espíritos, né? Permitindo-nos exteriorizar os sentimentos de amor e de ternura pela querida Gaia. Gaia significa terra, né? Pela mágica e sofrida no seu périplo de alguns bilhões de anos, a fim de poder tornar-se o lar feliz de outros tantos bilhões de habitantes que dependiam dos seus recursos para a evolução moral e espiritual. Então ele passa para a gente assim, que aquele transtorno todo, aquela tragédia toda ali, né, que ocorreu,
era um fator necessário para dar um impulso, né? É que nem eu falei do Divaldo, eu acho muito engraçadinho quando ele fala assim, o brasileiro só vai por impulso, né? Quando dá um empurrão nele, porque aí ele trupica e vai para frente. Então, era necessário um troço desse, que é terrível acontecer, para que a gente desse uma empurradinha para frente, para que a gente caminhasse no bem, né? Ao mesmo tempo, considerava em silêncio quantas dores alanceariam os humanos sentimentos, de modo que neles ocorresse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado, inaugurando no íntimo o reino dos céus. Então, assim, segundo o que está aqui, aí eu já não posso dizer se é ou se não é, os espíritos que estavam ali, aquelas pessoas que passaram por essa tragédia, eram espíritos ainda que precisavam daquele verdadeiro empurrão para poder se tornar um pouquinho melhor, para avançar. Nós que eu falo assim, os países que cercavam, né, a Ásia se tornam melhores pela caridade, pela bondade, pela necessidade que a gente sente em ajudar, em colaborar. Eu não colaborei nessa época. Eu não lembro nem desse ocorrido, gente. Sinceramente, tô fora de órbita. Mas esses espíritos que passaram por isso, tanto o desencarne como aqueles que passaram também pela vida após o incidente aqui, são espíritos que necessitavam evoluir moralmente. Aí, quando a gente vê uma tragédia dessa, a gente vê os corpos. Morreu. Nossa, morreu. Vai, eu não sei quantos, mas morreu 100 mil pessoas nesse dia. Nossa, que tragédia. Se houvesse a morte de verdade, era uma tragédia, de verdade. Mas eles morreram a carne, o corpo. O espírito não morre. Então, era necessário esse desencarne por algum fator do passado desses espíritos que estavam, querendo ou não, entrelaçados, né? Que nós formamos grupos de espírito. Então, por mais que eu não conheça o cara que estava lá na Ásia, de repente eu tenho os mesmos defeitos que ele. Eu faço parte do mesmo grupo de espírito que ele. Só que, graças a Deus, eu estava aqui e ele estava lá. Então, ai, que egoísmo agora, né? Meu Deus, vou tomar na cabeça ainda porque eu falei desse jeito. Mas não tem nada, não. A gente arca. A questão é que quando a gente faz parte de um grupo de espíritos, né? Nós não fazemos grupo porque é tudo da mesma altura, é tudo do mesmo peso, não. Nós somos grupos de espíritos. Então, dependendo da nossa moral, dependendo do nosso grau de evolução, a gente se agrupa, né? Ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos junto com pessoas que têm ali praticamente o mesmo grau de evolução. Tem sempre um que está um pouquinho mais para cima, outro para baixo, que aquele que está para baixo é para a gente puxar, aquele que está para cima é para puxar a gente, mas grande parte do que está em volta da gente são espíritos iguais ou parecidos na questão da moral. Então, quando houve esse desencarne aqui, quem foi, não foi errado, foi porque era o momento, era necessário aquela hora, tchau, planetinha, né? E eles precisavam daquilo para avançar na parte moral, na parte espiritual, tá? Aí eles começaram a ouvir, esses dois espíritos, um órgão, né, com um coral infantil. Isso remeteu o Oscar a outra encarnação que ele teve, né? Que aí foi aonde eu citei ontem na leitura. Aquela memória dele veio através da música. Olha só como que é. A gente escuta música para poder levar nosso espírito, para destruir o nosso espírito. Depende muito o motivo, a razão que a gente escuta música. Tem dia que eu quero escutar música para relaxar, então eu escuto e fico lá. Tem dia que eu escuto música que é para poder me alegrar, né? Então, quando a gente escuta uma música, ela remete a gente até determinado lugar. Eu tenho mania, eu tenho que parar com essa mania, inclusive, de pegar a música tocando. Quando eu tô num relacionamento, eu falo assim, essa música vai lembrar nós dois. Pronto, pra que eu faço isso? Termino o relacionamento, cada vez que eu escuto a música, eu fico, eu lembro daquela pessoa. Eu adoro a música, mas não posso ficar ouvindo, porque senão eu fico lembrando da pessoa. E esse cara aqui, esse Oscar, ele falou aqui, falou, nossa, eu tô me recordando as coisas lá da época que eu tava na Áustria, né, quando ela foi invadida pelo Hitler, aí eu fui bater lá no campo de concentração, aí ele começa a descrever tudo que ele viveu naquela época. Ou seja, em vez da música retratar para ele só coisas boas, os montes verdes que ele morou na Áustria, não. A música também levou ele lá para o campo de concentração. Então, dependendo daquilo que a gente ouve, é muito perigoso, porque a gente ouve para elevar
quando é para nos destruir, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava falando com o Uber, eu e os Uber da vida. Ontem, na hora que eu estava indo para a hidroginástica, falei pro rapaz, o que eu vejo de criança com 1 ano e meio dançando funk, não é brincadeira. O que não falta é vídeo desses TikTok da vida aí, porque a gente vê lá pelo YouTube, mas tem nos TikTok da vida. Criança de 1 ano e meio que o pai fica dançando funk, usando fralda, pelo amor de Deus. Essa criança vai ter o que na cabeça? Essa criança vai ter o que de sentimento? O que ela tá aprendendo com isso aí? O pessoal tem que ter um pouquinho mais de juízo para criar filho, não pode ser largado desse jeito, não. Eu não sei aonde que nós vamos parar. Isso é porque aqui o Divaldo sempre fala que nós estamos evoluindo, mas tem cabeça de bagre aí que não quer evolução, não. Quer continuar lá nas trevas, só Jesus. Então, uma música pode remeter a gente para coisas boas e para as coisas ruins. E a gente tem que ter noção do que a gente está ouvindo. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com essas energias, porque elas realmente fazem um efeito muito grande na gente, né? Bom, depois que ele viveu 2 anos de horrores lá no campo de concentração, ele foi libertado. Aí esse Oscar, ele foi para o celibato, né? Aí de lá ele aprendeu a fazer o bem para as pessoas, mesmo tendo passado por tanta tragédia, mesmo que dentro do coração dele muitas vezes deve ter dado ódio, né? Porque quem é que nunca falou assim, nunca odiei o Hitler? Mentira, a gente sempre odeia pessoas que fazem mal, né? Mas aí a gente pede a Deus o quê? Que seja mais do que justo com um ser desse aí, né? Dá na mesma proporção que ele fez por merecer, realmente. Esses aí a gente pede, a gente implora, Senhor, faça a ele o que ele fez, né? Que ele receba aí o que ele fez por merecer. Porque, infelizmente, a gente não tem o poder de fazer e nem pode, né? Mas são pessoas que, como Jesus dizia, cria aquele escândalo, cria aquela maldade, né? É necessário a criação dos horrores que essa pessoa fez, porém, ai dela de ter feito, né? Então, o Oscar foi para o celibato, de lá ele começou a trabalhar com pessoas mais necessitadas. Então, o que para ele poderia ter destruído a vida dele, poderia ter transformado ele numa pessoa cruel, sem amor, fria, calculista, não, né? Ele lembrou da educação que os pais dele deram para ele, de amor, de carinho, de dedicação. E quando ele saiu de toda aquela tragédia, ele passou a ser espírito para que pudesse ajudar aqueles mais necessitados. Olha só, né? E quantas vezes pisam no nosso pé e a gente quer pisar no pé dos outros também. Então, ele aprendeu através da dor a ser uma pessoa melhor, a ser um espírito melhor. E aí, junto com este Manuel Filomeno, os dois estavam indo lá para a Ásia para socorrer essas pessoas. Tá bom, gente? Então, isso significa, né, que a Terra, aqui no finalzinho do primeiro capítulo, ele fala: deveríamos retornar à Terra-mãe amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Ou seja, a partir dali, daquela situação do tsunami, a Terra vai começar começou, né? Que foi na década lá de 2010, a tomar novos rumos, né? Agora, eu vou pesquisar a Google, né? Santa Google, para ver o que aconteceu de 2010 de bom até hoje, 2023. Aí eu pretendo trazer isso amanhã. Vou ver se eu consigo levantar. Se eu não conseguir, a gente vai para o capítulo 2. Porque a aposentada também faz coisa, sabia? Eu também sou ocupada. Mas era legal a gente poder levantar o que ocorreu de 2010 até hoje como transformação dentro do nosso planeta. Coisas boas que aconteceram no nosso planeta de 2010 para cá. Porque já que ele está falando que a Terra sofreu com esse tsunami e houve mudanças de lá para cá, eu quero saber que mudança é essa agora, né? Eu estava aqui e não vi muita coisa, então de repente eu comi bola. Vamos procurar isso aí para a gente poder manter a nossa fé acesa. Eu acho que nem eu falei, eu sou Santo Tomé. Se não provar para mim por A mais B, eu não vou ficar aqui falando à toa. Eu quero entender, quero de verdade entender. Se eles estão dizendo que a partir desse tsunami houve mudança na Terra, eu quero ver que mudança que houve. E eu convido vocês a estudar isso aí também. Se vocês souberem, escreva aí para mim, por favor. Eu quero aprender também. Não é ficar aqui falando abobrinha só não, tá bom? Fiquem com Deus, ótima quarta-feira.